Pronto, então, esse aqui se trata... Bom dia, mais uma vez, a gente já começou a gravar nossa aula. A gente vai começar a falar sobre os dois trabalhos, com entrega no dia 18 de março. E aí, todos os dois, vocês vão entregar via Teams, tá certo? Eu coloquei aqui o formato digital, porque aí vocês podem fazer o desenvolvimento e, se vocês fizerem aqui manualmente, né? Claro que vocês vão desenvolver manualmente, mas na hora de apresentar, vocês podem apresentar o próprio manuscrito, digitaliza e carrega no sistema. Então, pode fazer, se tiver um pouco mais de tempo e quiser também, podem fazer usando o MathType, Equation, lá do Word, etc. E aí ele ficaria mais estruturado, sei lá, de repente até depois vocês poderiam usar isso em outra disciplina ou trabalho. E aí vocês passam para o PDF e carrega no sistema normalmente. Então, eu peço para vocês analisar, do ponto de vista do fator de potência e análise de potência ativa e reativa, duas ondas confrontadas, né? Uma de tensão, sempre senoidal, e a de corrente que pode variar. No primeiro caso, uma onda quase quadrada, como é definida, né? Quase quadrada. E no segundo caso, uma onda senoidal, defasada de um ângulo θ da tensão. Então, no segundo caso, a corrente está atrasada, né, o que caracteriza o sistema indutivo. No primeiro caso, aí vocês vão analisar para saber como é que essa forma de onda, principalmente a fundamental, se diferencia em termos de defasagens da tensão. E aí vocês o limite é 18 de março, tá certo? Então a gente tem aí 30 dias, cerca de 30 dias. Hoje são 16 de fevereiro, o mês são 28, né? Então 16 de março vocês estariam aí com... Aliás, daqui a 28 dias vocês estariam em uma terça também, tá certo? E aí ele ficaria 2 dias depois para uma quinta-feira, dia 18 de março, tá? Então dá uns 30 dias mais ou menos de prazo para vocês. Isso aqui é o primeiro trabalho, tá? É o que foi carregado. Aí eu vou agora passar para o segundo trabalho, e esse segundo trabalho ele vai também numa linha aqui mais direcionada para o que a gente está fazendo, tá certo? Então, vocês vão ter aqui uma linha HVDC. Deixa eu carregar isso aqui também, para que vocês possam ter acesso. E aí, pronto. Então, o segundo trabalho é essa linha HVDC que vocês vão poder montar, ok? Vocês podem observar, viu, Raquel, que aqui é uma linha HVDC. A gente vai falar um pouquinho disso só para lembrar, né, desses conceitos. Mas você tem aqui um subsistema A de corrente alternada, tem um subsistema B também de corrente alternada. Você tem aqui a impedância desse ramo, né? Então você tem filtros, tem a própria impedância da linha, tá certo? Que é a caracterização da impedância da linha. Você tem os transformadores de acoplamento, você tem o link CC, tá certo? E essa linha, ela é caracterizada como sendo uma linha monopolar, tá certo? Monopolar. Ela tem um polo, somente esse polo aqui, né? O resto é o aterramento. E esse retorno ele pode ser metálico ou por terra, tá certo? Então ela é caracterizada como uma linha monopolar. A linha monopolar é conceitualmente um pouco parecida com a homopolar. Às vezes
se confundem, um ou outro pode confundir, mas a homopolar, ela tem dois polos, só que eles são iguais, né? Então, geralmente, se opta pelo polo negativo, por aquela questão lá do efeito corona que eu já comentei com vocês. Então, o polo negativo ele é menos suscetível ao efeito corona. O polo positivo é mais suscetível. Então, geralmente, quando você tem uma linha homopolar, você tem os dois polos, somente, porém são os mesmos, tá certo? Ou seja, essa válvula ou esse conversor, que é um conversor, né, de 2 sincero, esse conversor ficaria um aqui para cima, o outro de costa para baixo. E aqui o contrário, tá certo? Então, nós teríamos o mesmo polo, a mesma polaridade, digamos assim, para os dois polos, né? Tem os dois polos, mas com a mesma polaridade. O homopolar, não, o monopolar não, só tem um, no caso do positivo, tá certo? E o bipolar tem o polo positivo e negativo, tá certo? Então, aqui seria uma linha monopolar, tá certo? A tecnologia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, ela pode ser um HVDC conhecido como clássico, que é o LCC, tá certo? O LCC, ou o SVC. Pode ser que ele é chamado também HVDC Light. Essa padronização de nomenclatura, vocês não precisam se preocupar muito, não, porque só quem chama HVDC Light é a Siemens, porque ela patenteou esse nome. O HVDC dela, muito embora seja um HVDC tradicional, né, com uma tecnologia mais nova, baseado em GVT, né, o HVDC VSC, ela chama de HVDC Light, só porque ela quer usar uma nomenclatura distinta, mas conceitualmente ele é igual a um HVDC VSC, que é são os mais utilizados, vírgula, né? Não, pode ser que não sejam os mais instalados hoje em dia, eu nem lembro dessa estatística, mas eu vou mostrar uma estatística da Siemens, só dela, tá certo? Confrontando instalações que ela tem no mundo todo com o HVDC VSC e o LCC, tá certo? A gente vai já discutir um pouquinho sobre isso. Bom, então, como eu falei, a tecnologia pode ser a que vocês escolherem, pode ser o HVDC, o LCC, ou seja, baseado em tiristores, ou então pode ser o VSC baseado em GBT. Aí vocês vão fazer essa opção. Baseado em tiristor, vocês sabem que o próprio nome já diz, né? LCC, né? O L é de line, o C é de commuted e o outro C é de converter. Então, é conversor comutar pela linha, ou em uma tradução, aí é um inglês livre, mas na tradução mais técnica brasileira, a gente chama de conversor de comutação natural. Geralmente, aqui no Brasil, se chama assim, conversor de comutação natural, ou seja, a gente só está lembrando que você só tem direito de escolher o momento em que ele vai acionar. Então, ele vai entrar em condução e você é o dono da situação. Você escolhe exatamente o ângulo de disparo, etc. A gente já falou sobre ângulo de comutação, aquele negócio todo, né? A recuperação da corrente, né? Porque ela passa para o lado negativo, depois volta. Aí tem vários ângulos, eles chamam de alfa, gama e mi, certo? Então, vocês vão ter várias dessas definições, mas que a gente já conversou em outras aulas. Isso aí seria o LCC. E o VSC seria aquele tradicional totalmente controlado, baseado em GBT que a gente conhece, tá certo? Então, vocês podem escolher quaisquer das tecnologias, todas as duas são usadas atualmente. Então, seria basicamente isso. Aí eu queria saber se ficou claro, se tem alguma dúvida, Raquel.
Não, por enquanto tá claro aqui. Beleza, ótimo. Então, eu vou encerrar este slide do trabalho e a gente vai passar agora para a nossa aula propriamente dita, certo? Então, deixa eu começar aqui. Fazendo, mais uma vez, compartilhando a minha tela com vocês. Muito bem. Então, agora já está compartilhado. Certo? Bom, então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre HVDC, é o tema do nosso curso, né? A gente é o tempo todo falando sobre ele. Essa aula de hoje, eu tirei de um material que eu tenho, de um treinamento que eu fiz há um tempo atrás, em 2017, se não me engano, 2018, tá certo? Promovido pelo SIGRE Brasil e com vários parceiros, né, de empresas que trabalham, grandes empresas que trabalharam nos links HVDC brasileiros, grandes empresas multinacionais, entre elas a Siemens, e aí eu tomei a liberdade de pegar uma fração dessa, como nós somos professores, e eu estou utilizando apenas uma parte do trabalho, então isso é permitido, eu não estou infringindo, assim, lei de... qualquer lei de apropriação indébita de material que não é meu, tá certo? E estou lembrando mais uma vez que esse material foi produzido pela Siemens, inclusive fiz questão de deixar o logo da Siemens aqui, tá? Então, a gente tem sempre que se preocupar com isso, porque hoje em dia existem muitos casos onde materiais, não só materiais, mas até pesquisas, elas são burladas, certo? Então, a gente tem que se prevenir muito com relação a isso, para que a gente às vezes, pequenos gestos da gente que a gente avalia aqui naquele momento que não tem problema nenhum, como simplesmente pegar uma figura de um trabalho que não é seu e usar no seu trabalho e simplesmente referenciar, você acha que você já está livre de um suposto, um possível processo, e você não está, certo? Então, pelas normas atuais, vigentes no mundo inteiro, se você quer utilizar uma figura de um material onde essa figura ela não seja algo que foi disponibilizado publicamente para se usasse, né? Se você procurar, mesmo no Google, você vai ter acesso. Desculpa. Existem aplicativos onde você consegue acessar figuras públicas. Então, existem imagens públicas e muito bem feitas, em muitos casos vetorizadas, tá certo? Onde você pode utilizar sem se preocupar com a lei de proteção, né? Professor, onde se encontra esse banco de imagens? Existem alguns aplicativos. Se você for a mão livre no Google, Raquel, é bem difícil, eu te falo. Mas existem alguns aplicativos, eu posso até te falar um deles, tá certo? Aí depois você procurando, assim, especificamente, você consegue mais. É porque antigamente eu gostava, ainda gosto, mas é porque agora falta tempo, de fazer, assim, umas coisas bem mais caprichadas. E às vezes você não tem tanto tempo de desenvolver. Assim, sempre que possível, eu desenvolvi todas as minhas figuras para nunca ter problema com isso, né? O meu orientador do doutorado, ele é muito criterioso com isso, então eu acabei herdando um pouco isso dele, de me preocupar bastante com essas coisas, né? Porque mesmo casos brasileiros já foram envolvidos em muitos processos complicados, né? Onde você simplesmente se apropria de coisas que outros fizeram sem dar o devido crédito, ou mesmo dando, você não pode fazer isso, né? Então, aí eu comecei a procurar, a ler normas específicas, e aí eu descobri um montão de coisas que no dia a dia, a gente pode facilmente cair
armadilhas, tá certo? E as figuras são uma delas. Então, existem alguns aplicativos que eles procuram para você. Depois da aula, você me lembra, só para não quebrar aqui, tá certo? Depois da aula, você me lembra que eu te mostro aqui na minha tela, eu gravei, eu já salvo nos preferenciais, pelo menos um aplicativo onde você pode procurar figuras públicas, tá certo? Aí, ele te mandando essas figuras, você não precisa se preocupar, tá? Mas só para a gente encerrar essa conversa do plágio, né? Então, eu descobri que quando você utiliza uma figura, por exemplo, eu estou fazendo meu TCC, tá certo? E aí eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa eu tirei de um artigo do I3E, etc. Eu achei uma figura muito interessante, ela é complexa de se fazer, aí eu achei melhor copiar e colar. E aí, lá no rodapé, eu simplesmente referenciei o artigo. Isso aí não tira o plágio, você continua plagiando, tá certo? Você fez uma referência, ok, mas uma coisa não significa que anulou a outra. O fato de você referenciar aquilo lá, que você já tem que fazer isso naturalmente, não significa que você não fez o plágio, você plagiou, tá certo? Porque você tem uma figura no seu trabalho que ela não foi feita por você e não foi lhe dada uma autorização. Então, eu descobri que você tem que ter uma autorização do autor. O autor tem que te autorizar, você tem que entrar em contato com ele, e se ele te autorizar a usar a figura dele, através de um documento, não só verbal, através de um documento, aí você não está burlando, plagiando, tá certo? Mas a gente nunca faz isso, né? Mas precisa se lembrar desses detalhes, tá? Bom, e aí, isso aí só para contextualizar o fato de eu estar usando material da Siemens, parte dele, né? Estou usando só uma fração. Ele é um material extenso, eu estou usando, acho que, 10 slides, tá? Mas são coisas tão interessantes e tão informativas que aí não teria como eu fazer diferente. Aí ele começa lembrando aqui, né, sempre daquela coisa de comparação de você... Ele vai começar falando do HVDC LCC, certo? Então ele começa contextualizando a aplicação em longas distâncias, tá certo? Onde você tem duas extremidades CA e você quer fazer a interconexão e com a possibilidade de fazer através de uma linha em corrente contínua transmitindo a alta tensão. Aí ele fala sobre as longas distâncias, mostra também a tecnologia de cabos, né, DC atual, né, para que você possa efetivar essa transmissão, que ela pode ser uma transmissão aérea, pode ser uma transmissão subterrânea. Hoje em dia tem muita gente fazendo isso, tá certo? Aqui no Brasil já vai se começar. Existe um grande projeto aqui para o Porto do Pecém, onde a ideia inicial é você instalar um montão de um parque eólico, né, de grandes proporções. Eu estava no Sigre em 2019, foi depois disso aí. Eu estava no Sigre no Rio por ano a gente todo ano, o ano passado não, né? Foi tudo remoto, mas até 2019 a gente todo ano faz algumas reuniões presenciais, 3 ou 4 por ano, geralmente 3. Uma no início para a abertura do ano, que aí é lá para março, outra no meio do ano, junho ou julho, geralmente julho, e outra em dezembro para o fechamento do ano. A gente traz estratégias, discute problemas, faz apresentações, é bem interessante. E aí é bom porque você está interagindo com o pessoal que trabalha no front, né? Tanto de empresas nacionais quanto de empresas públicas nacionais e privadas nacionais, e também privadas multinacionais, né? Muitas. E aí você tem acesso a várias informações e problemas e como foram resolvidos. Então é bem interessante, tá certo? Para você ter esse tipo de acesso. E aí, na ocasião, eu conversei com um camarada que ele estava à frente desse projeto, né? Eu nem sei como é que ficou com esse tempo de pandemia aí, parece que deu uma esfriada.
Mas ele dizia que a gente vai ter um parque eólico grandão ali na região do Pecém, tá certo? A profundidade é boa lá, tá certo? As máquinas seriam máquinas síncronas de ímã permanente, com uma potência altíssima, né, de 10 mega, cada um 10, 12 mega, e eles estavam pensando em 60 máquinas, o que daria ali um total de 600 megawatts, né? 600 megawatts para esse parque. E a transmissão seria toda HVDC subterrâneo, digo melhor, desculpa, submarino, né? Então eu teria como essa figura aqui do meio, tá? Então seria tudo assim. Eu teria a transmissão de lá via HVDC, transmitindo em alta tensão, certo? Claro que não é uma alta tensão de uma transmissão como nós temos em Belo Monte e no Madeira, não, claro que não, mas transmitindo em alta tensão. E teríamos aqui uma subestação interna, né, com o conversor da ponta, o inversor, onde teríamos todo aquele aparato, mas a transmissão seria via marítimo. Tá? E em outros casos, você pode ter a mesma filosofia, só que back-to-back, a diferença é que aqui você tem uma distância curtíssima, né? Você tem dois conversores que estão juntos, né? Você não tem grandes distâncias no link CC, tá certo? Então, basicamente isso. Mas as proporções são bem grandes. Olha aqui é um back-to-back, certo? Estou mostrando a figura aqui de um exemplo de transmissão em corrente contínua usando tecnologia back-to-back. Aí ele começa falando também que você tem limitações quando se transmite em CA. Aí o bacana disso aí é que você tem acesso a coisas bem interessantes, né? Informações do fabricante, né? Então ele começa a mostrar aqui que é um cabo, né, para aplicação. Em CA você vê aqui várias esse daqui em especial, ele é XFE, você nota aqui pela cor do isolante, tá certo? Esse cinza que é o XLPE, o avermelhado é EPR. Então, o XLPE, tá certo? Você tem aqui blindagem, você tem várias camadas de isolante, proteção, tá certo? E cordoalha de aço, né? Ao redor de todo esse isolamento, tá? Aí ele diz, olha, você tem aí características típicas, né, para tensão em corrente. Então, se você tem tensão a 500 kV, 60 Hz, com um cabo de cobre de XLPE, tá certo? Então, aí você estaria limitado a 2.000 milímetros quadrados. Já é uma bitola bem interessante, mas você tem limitação. Aí ele diz o seguinte, olha, do ponto de vista de transmissão, para cada potência nominal de 1.000 mega, ou seja, 1 gigawatt, para uma distância de transmissão de 50 metros, você tem essas características, tá certo? Você tem todas essas características, né, de resistência, capacitância e indutância. Então, você precisa compensar através de resistor shunt. Você precisa fazer uma compensação de aproximadamente 470 MVAR, tá certo? Em ambas as extremidades. Ou seja, você tem uma limitação, você vai empregar mais componentes no sistema por conta da limitação de se transmitir em corrente alternada. O que você não estaria limitado se tivesse transmissão em corrente contínua, tá certo? Para as mesmas condições. Aí ele começa a mostrar um pouco da tecnologia, fazendo algumas comparações, né? Então, ele tem aqui o HVDC, o clássico, o LCC, né? Então, um conversor fonte de corrente, comutado pela linha, tá certo? Conversor fonte de corrente comutado pela linha.
E aí, isso aqui seria um tira-estou, certo? Um tira-estou para essa classe aqui de mais ou menos 800 kV. Né? Em contrapartida, por outro lado, nós teríamos o HVDC VSC, Voltage Source Converter. Olha só, aquilo que eu falei para vocês, ele chama o HVDC VSC dele de HVDC Plus, tá certo? O HVDC Lite, em outras oportunidades, vocês vão ter a oportunidade de ver, de se deparar, tá certo? Em outras literaturas, vocês vão ter a oportunidade de se deparar com essa nomenclatura também que a Siemens chamou o HVDC dela, o VSC, de Plus, ou então HVDC Lite, tá certo? Mas se trata de um HVDC VSC normal, onde você consegue controlar não só a condução, como o bloqueio de todos os interruptores, e ele utiliza a tecnologia IGBT. É claro que essa tecnologia é uma tecnologia, tá certo, mais sofisticada do que a do lado esquerdo. Né? Ou seja, você trabalhar com o IGBT, em muitos aspectos, é melhor do que você trabalhar com o tira-estou, tá certo? Um deles, para que fique assim, bem latente, que salta aos olhos, por assim dizer, seria os harmônicos provocados por um e por outro, certo? Quando neste camarada você tem condição de fazer um controle mais adequado, você controla tanto a entrada em condução quanto o bloqueio. E, somado a isso, você tem a possibilidade de trabalhar com frequências maiores, tá certo? Você confere ao sistema a possibilidade de a síntese, ou sintetizar uma corrente mais senoidal do que a corrente sintetizada por uma estrutura que utiliza o tira-estou. Por quê? Porque o tira-estou trabalha com recorte de senoide. Então, ele fica o tempo todo recortando senoide. Isso confere ao sistema, de uma maneira geral, uma quantidade de harmônicas muito importante, o que vai prejudicar em outros pontos. Naquele momento, ele está conseguindo converter a energia e está tudo certo. Mas a gente tem que lembrar que aquelas harmônicas elas vão se proliferar no sistema. Ela vai, através do transformador, entrar no sistema CA, tá certo? Você tem ali filtros, você vai precisar ali de filtros no sistema CA para que esses filtros consigam, pelo menos, bloquear parte ou oferecer um caminho de menor impedância para parte dessas harmônicas e aí deixar o sistema mais livre dessas harmônicas, certo? Então, aqui você tem, olha só, você tem sistemas em meia ponte completa, tá certo? Meia ponte e ponte completa, para correntes bem altas já. Antigamente a gente não chegava, antigamente eu digo num passado bem próximo, pessoal, não chegávamos a esse nível de corrente, tá? Porque a gente está falando de 2 kA, certo? E aqui sim, aqui a gente tinha, essa tecnologia é muito mais antiga, então se trabalhava com correntes bem superiores, tá? Bem com respeito à corrente, esse aqui ainda consegue sintetizar maiores correntes do que o sistema VSC, por enquanto, tá certo? Mas você precisa de muita coisa, que você tem uma área só destinada às válvulas, tá certo? Depois, somente ao condicionamento CC, aqui você deve ter toda a parte de CC estabelecido aí, tá certo? Os interruptores, os filtros ACs, os transformadores, os transformadores ficam conectados aos conversores diretamente, tá certo? O sistema de controle também
Seria bem interessante que ele tivesse colocado onde é que estão essas instalações, mas ele não colocou. Ele mostra aqui até outra figura, tá certo? De uma estação clássica, né? LCC, também não diz qual é a parte do mundo onde eles têm. Eu já visitei visitei Belo Monte assim de longe, né? Eu visitei Belo Monte assim toda a estrutura, né? Bem de perto, né? Da usina, né? Da usina eu visitei bem ali porque nós tínhamos contato lá dentro, né? Nas empresas que estavam fazendo a construção, mas na HVDC, a HVDC ela a parte só de HVDC, especialmente dita, ela é feita por uma empresa chinesa, nós não tínhamos contato, eles são muito fechados, nós não entramos, eu só vi de fora, né, só vi por fora. Mas é uma estrutura bem parecida com essa daqui, em termos de tamanho e tudo. A gente já está se aproximando aqui do nosso. Então, aqui, nós temos. Essa aí é uma estrutura parecida com o que vocês têm lá no trabalho que eu passei, viu, Raquel? É uma estrutura bem parecida, onde nós temos se a gente for caracterizar essa transmissão, tá certo? Ele é um HVDC clássico LCC, você vê pelos tiristores aqui, você tem um símbolo de um tiristor, então você olhando de cara, você já poderia dizer, olha, isso aqui é um HVDC LCC. Eu sei porque eu tenho aqui um tiristor, tá certo? Esse aqui é o símbolo de um reator. Então, um tiristor por trás de um reator já me confere ali uma característica de fonte de corrente. Então, agora eu tenho mais certeza ainda que é um LCC, tá certo? Então, o LCC, de cara, ele tem essa característica, fonte de corrente, tá certo? E ele é implementado através de tecnologia de tiristores, certo? Mais informações. Ainda estou tipificando, estou caracterizando esse HVDC. Ele é um HVDC ponto a ponto, tá certo? Ponto a ponto, tá certo? Eu tenho aqui um subsistema CA, tenho aqui somente um subsistema CC e tenho somente um subsistema. Aliás, desculpa. Eu tenho do lado esquerdo somente um subsistema CA, do lado direito somente um subsistema CA também, e aqui no centro, na transmissão, eu tenho somente um subsistema CC. Então é uma estrutura ponto a ponto, certo? Se fosse uma estrutura multiponto, eu poderia ter aqui mais de um subsistema CC e esse subsistema estaria jogando para outros subsistemas CA. Então, eu poderia ter só um do lado esquerdo CA, mas poderia ter mais de um do lado direito CA. Entendeu? Esse e mais, sei lá, dois ou mais aqui, digamos. Um ou mais, digamos. E o subsistema CC também. Isso aí é utilizado quando você tem um pacote de energia muito grande para transmitir. Aí, geralmente, se utiliza multiponto, certo? Mas existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de você ter duas linhas em paralelo, tá certo? Dois bipólos em paralelo, então são outras possibilidades. Depende da estrutura, da tecnologia que se faz a opção. Então, aqui eu vou abrir um pouco essa caixa aqui de Pandora e vou ter agora, abrir essa caixinha e tenho agora a estrutura como ela é. Eu tenho dois conversores em série. Eu poderia ter conversores em paralelo? Poderia, claro. A gente vai já... Acho que tem uma figura que mostra um pouco isso aí. Poderia ter estruturas em paralelo, poderia ter estruturas híbridas, paralelo e série, tá certo? Eu poderia ter outras estruturas aqui em paralelo com essa, outra em paralelo com essa, e ambas, os dois blocos em série. Então, a estrutura híbrida, consigo transmitir mais energia com ela, tá? Então, caracterização seria essa, ok? Tenho aqui um HVDC clássico LCC, com transmissão ponto a ponto, tá certo? E numa estrutura
numa estrutura monopolar, tá? Estrutura monopolar. Tem só um polo aqui. E o retorno pela Terra, então, metálica. Pode ser metálica. Isso aqui, desde que a distância não seja muito grande. Senão eu vou ter que ter a eletrólise térmica, mas isso aí é um assunto para depois, tá? Bom, então, a necessidade de eu ter um transformador com 2 enrolamentos no secundário, um em estrela e o outro em delta, é justamente para que eu possa promover o alisamento dessa tensão barra corrente, tá certo? Por quê? Porque aqui na parte superior eu tenho um conversor de 6 pulsos, na parte inferior eu tenho também um conversor de 6 pulsos, quando esses dois que estão associados em série, tá certo? Em cascata. Quando a tensão desse, tá certo? Se somar a tensão desse, eu vou ter que ter as relações de transformação aqui corretas, né, para que eu tenha os mesmos níveis de tensão, tanto do primário para o primeiro secundário, do primário para o segundo secundário, tá certo? Ou seja, do primário para o secundário em estrela, primário para o secundário em delta, tem que ter esses mesmos níveis de tensões, tá? Tanto aqui quanto aqui. Eles vão se somar, então vão ficar no mesmo nível. Por que eles vão ficar no mesmo nível? Porque essas formas de onda são defasadas de 30 graus. Então eu não vou sobrepor, eu vou somar, porém, nos mesmos níveis. Ou seja, algo que eu tinha duas formas de ondas de 6 pulsos, né? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo, se elas estão em fase e eu somo, eu deixo o mesmo número de pulsos e vou aumentar a amplitude. Se elas estão defasadas de 30 graus, né? E aí eu preciso ter uma defasagem de 30 graus, tá certo? Justamente para que eu, quando do processo da sobreposição, eu não vou mexer na amplitude, mas vou aumentar o número de pulsos. Então, o que era 6 passa a ser 12. Então, por isso que eu preciso de transformadores dessa natureza, tá certo? E aí nós teríamos esses sistemas, tá? Aqui é só para mostrar que seria uma válvula, e aí um sistema com 3 válvulas, né? 3 não, 6 válvulas, melhor, desculpa. Porque tem a primeira válvula, segunda e terceira, primeira, quarta, quinta e sexta, então um sistema com 6 válvulas, tá certo? Aqui são as proteções, né? É só um símbolo para mostrar as proteções, né, desse sistema, mas é muito simplificado isso aqui, tá certo? E aí seria algo desse tipo, o MCC. E essa forma de onda aqui que eu já mostrei para vocês, a gente já discutiu, né, por que fica assim, por que fica assado, tá certo? Por que eu tenho essa forma assim, um pouco diferenciada, a gente já discutiu, já equacionou, já mostrei para vocês, né? Os detalhes aqui é mais para não passar em branco, tá certo? Muito própria do sistema LCC, isso aqui, muito própria, porque são formas de ondas típicas de sistemas tiristorizados, tá certo? E aí você pode ter, tanto do lado retificador quanto do lado inversor, né? De um lado ou de outro. Esse lado aqui eu estou mostrando o lado retificador, certo? O lado retificador, né? Seria essa parte de cima. E também teria a outra ponta que seria o lado inversor, mas a formalização matemática a mesma, certo? A formalização matemática a mesma. Muito bem. E aqui ele mostra todos os ângulos, né? Eu tenho aqui o ângulo de disparo, tá certo? O ângulo de disparo, alfa. Tem o ângulo de comutação mi e tem o ângulo, esse gama, tá certo?
que é o ângulo de recuperação lá da corrente reversa, tá? Corrente, ela, pela própria inércia, tá certo? Pela própria inércia lá da camada de depressão, no momento em que cessei a tensão, a corrente ela fluía no sentido contrário, tá certo? Está diminuindo, mas ela não vai parar instantaneamente. Ela passa para o lado reverso, depois retorna. Então, eu tenho um pequeno ângulo ainda de condução. Tá? E aí ajuda também a moldar, tá certo? A envoltória dessa forma de onda. Todos esses ângulos eles podem ser estimados, tá certo? E são calculados, eles são determinados analiticamente. Claro que você não vai ter ali, porque você sempre, nos modelos, você sempre tem aproximação, mas você vai ter uma aproximação bem fiel, tá certo? Do que acontece na realidade. E, mais para a gente finalizar esta aula de hoje, pessoal, é só para lembrar que eu não vou poder esquecer nunca, perder jamais isso de vista. E nesse meu sistema eu tenho uma produção, tá certo? Tenho uma produção de harmônicos. Eu disse, olha, existe o consumo de potência reativa numa estrutura LCC, tá? Existe o consumo de reativo e ela produz correntes harmônicas. E essas correntes harmônicas, através do transformador, elas vão para o sistema CA. Não tem conversa. Certo? Como é que eu posso minimizar esse efeito? Então, eu posso fazer isso através de filtros, ok? Ele joga aqui a expressão filtros chaveados em bancos de capacitores, tá certo? Então, eu posso ter tanto bancos de capacitor quanto bancos de filtros chaveados. Por que chaveados? Porque em algum momento pode ser que eu não precise de um determinado banco ou não. Eu tenho a possibilidade de conectá-los. E esse chaveamento é automático, né? Então, eu tenho um sistema de monitoramento, né? Onde eu posso avaliar a necessidade de inserção de um banco ou retirada deste banco, tá? Mas, geralmente, eu tenho vários bancos, porque, como mostra a própria... o próximo slide, você vai ter vários bancos de filtros, cada um projetado para uma determinada frequência harmônica, porque o espectro harmônico de uma corrente, tá certo? De uma maneira geral, o espectro harmônico de uma corrente sintetizada por um LCC, ele tem um espectro harmônico bem rico em harmônicas, tá? Porque ele vai ter todas... Lembra que é um conversor de 12 pulsos, então ele vai ter todas aquelas N vezes 12 mais ou menos 1, né? Então vai ter todas, né? Então vai ter todas do lado CC e as extremidades do lado CA. Então ele vai ter a 12ª, aí eu vou para 11ª e 13ª, né? Mais ou menos 1, não é isso? Então, vou ter 24ª, ele vai ter 25ª e 23ª, 36ª, 35ª, 37ª, e por aí vai, tá certo? Mas ele também vai ter as harmônicas não características, essas aí são as características, ele vai ter as não características, ok? E vai aparecer harmônica de 2ª, 3ª, 4ª ordem, 5ª, 7ª. Então, precisa-se ter, tá? E aí, isso aqui é só uma preparação para os temas que virão adiante, né, de filtragem, né? A gente vai ver na filtragem propriamente dita, aí vocês vão entender por que aparece, tá? Aí existe a necessidade da filtragem do lado CA, tá certo? Então, aqui eu tenho um reator, tenho aqui já o inversor, transformador do inversor, né?
o acoplamento com o ACA, eu tenho uma porção de filtros aqui, tá certo? Em paralelo, filtros sintonizados. Então, olha só, eu teria os harmônicos característicos, né, de um sistema de 12 pulsos, mas teria também os harmônicos não característicos. Então, a gente está falando de um espectro harmônico dessa natureza aqui, ou seja, terceiro harmônico alto, tá certo? 11º, 13º, 23º. Vocês estão vendo que a central eu não tenho, né? É o N vezes P, né? O N1, 2, 3 e o P igual a 12. Mas eu tenho as adjacentes, né? Estou procurando a palavra. Então, eu tenho as frequências adjacentes, tá? Tem um 13º, 11º, tem um 23º, 25º, 25º, 27º, 7ª, 47ª, 49ª e por aí vai. Aí, professor, se eu quiser, eu posso fazer um de 24 pulsos? Pode, mas aí tem outros aspectos também, tá certo? Será que compensa financeiramente, tá certo? Com estruturas maiores, mais espaço, etc. Mais controle. Então, geralmente se tem essas estruturas, tá? Então, essa era o que eu tinha preparado para hoje, pessoal, para a gente discutir um pouquinho, só para a gente já ir esquentando aqui os motores para os próximos temas, que entre eles estarão a filtragem, né? Então, a filtragem a gente já está se preparando aqui para ver como é que a gente vai fazer. Você vê aqui, olha só, aqui eu tenho um gráfico de potência ativa e potência reativa, tá certo? Então, como é que elas variam, tá? Eu vou aumentando aqui a potência ativa e o consumo de reativo vai aumentando também, ok? Aqui eu tenho esse preto a potência total, tá? E aqui nós temos os filtros, tá? A partir do momento que eu tenho aumento de demanda de reativo, o que eu preciso de filtro? Lembrando que os filtros eles vão ter duas funcionalidades, tá? Compensação de reativo. Professor, posso fazer compensação de reativo pela compensação de reativo? Compensação de reativo pela compensação de reativo posso fazer através somente da promoção de capacitores? Pode. Não é o ideal, mas pode. Vou me explicar. Pode por quê? Porque o capacitor ele compensa reativo. Tá? Por que não é o ideal? Porque você tem presença de harmônicos. Uma coisa é você promover a compensação de reativo através de um capacitor, porém, você só tem senoides no sistema. Então, você tem uma tensão senoidal e uma corrente senoidal. Elas estão defasadas de um ângulo, então você tem reativo. Aí você joga o banco de capacitor e promove a compensação. Então, a corrente ela vai se aproximar em termos de defasagem fasorial da tensão. Ótimo, excelente. Mas você não tem harmônico, você só tem fundamental. Outra coisa é você fazer tentar promover a mesma compensação de reativo, porém, a tua corrente é cheia de harmônicos. Essas correntes harmônicas elas vão interagir com o capacitor. Pode ter problema de quê, professor? Pode ter problema, primeiro, dano do capacitor é certo como 2 2 são 4, porque ele não foi preparado para isso. Tá certo? Então, é um capacitor que vai conviver com harmônico. Tá? Ótimo. É um capacitor que vai conviver com harmônico. Tá. Outra coisa. Risco de essa capacitância, tá certo? Através de alguma corrente harmônica, numa determinada frequência, essa frequência bate com a frequência natural de oscilação desta capacitância com as demais indutâncias presentes no sistema. Aí vai ter ressonância, então a corrente vai disparar, a proteção vai atuar. Então, todos esses fatores são fatores para você se policiar e tentar promover compensação de reativos somente através de capacitores. É muito interessante quando você garante que a sua corrente
puramente sinoidal. Quando não, quando tem a presença de harmônicos, é melhor não. É melhor você fazer isso através de filtros. Tá? Mas os filtros, eles podem promover tanto a compensação de reativo, como os capacitores falam, e eles vão além disso, eles promovem a compensação das harmônicas. Eu posso oferecer um caminho de baixa tensão para que a harmônica ela seja neutralizada, tá certo? Eu vou impedir que essa harmônica ela passe para o sistema CA. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar, são 10 horas e agora eu vou fechar meu microfone e aí ficar aberto aqui se você quiser tirar alguma dúvida, Raquel. Professor, por enquanto não, viu? Tá bem ok. Ok. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu vou parar a gravação e aí a gente se encontra agora na próxima terça-feira. Quinta-feira agora eu vou estar viajando, não vai ter aula. Então na próxima quinta-feira a gente se encontra para um novo tema. Então quinta-feira não tem aula, né? Não tem aula. Certo? Vou até botar essa mensagem para que não se esqueça. Eu já tinha até falado semana passada, mas eu vou colocar no Teams para que não se esqueça. Ok. Ok? Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Até a próxima.